Deputado, obrigado pela presença aqui. Não deu certo na outra semana, hoje está dando. Obrigado aí pela tua disponibilidade. Sei que você está chegando de voo, está em deslocamento. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui e te perguntar como é que anda a história da tilápia, que não é só tilápia, né? Esse absurdo aí do MMA querendo descontinuar, querendo classificar, na verdade, aí como espécies invasoras, exóticas, vários produtos, várias espécies que nós consumimos, produzimos, plantamos, o que cria aí cria um impacto enorme na produção alimentar, inclusive trazendo insegurança alimentar para o país, quer dizer, destruindo postos de trabalho, uma maluquice. A gente já abordou esse tema outras vezes aqui, inclusive era o motivo da sua primeira vinda aqui. Eu queria saber em que pé que está esse negócio. A gente vai conseguir barrar essa história, que é um absurdo dos maiores que eu já vi nos meus quase 30 anos de jornalismo. Comissão Nacional de Biodiversidade, de 10 em 10 anos, se eu não me engano, faz uma lista de espécies exóticas e invasoras da nossa fauna e da nossa flora. Apresentaram essa nova lista, ela foi aberta à consulta pública e colocaram diversos produtos que estão amplamente difundidos no país e, mais do que isso, fazem parte da economia do Brasil. É o caso da tilápia, e menos pior que fosse apenas a questão da tilápia, em que aqui no meu estado do Paraná, 70% da tilápia produzida no Brasil e boa parte dela é exportada para os Estados Unidos, onde o povo paga caro para comer o tal do St. Peter, a tilápia brasileira, que gera muito emprego, que gera muita renda e é uma fonte importante de proteína. Mas o problema não é só esse. Eles colocaram itens como, por exemplo, pinos, o eucalipto, que é onde a gente tira a celulose, onde a gente tira a madeira. Também todos os tipos de braquiárias, que são pastagens que ocupam todo o Brasil hoje. Frutas como goiaba, manga, jaca, que são todas exóticas, a grande maioria delas vem lá da Índia. Gado, algumas raças de gado também, que não são nativas do território brasileiro. Enfim, é uma piada, né? É uma coisa de ambientaloide, que não tem a mínima noção do que está fazendo. Cria uma lista lá para poder criar problemas futuros. A gente não vai deixar isso prosperar. Dia 8 de dezembro deve ser a votação dessa lista. O próprio Ministério do Meio Ambiente já veio dizer que isso não significa nada, é só para a gente saber o que é nativo, o que é invasor, mas o que é invasor e que causa prejuízo, que é o caso de javali, de lebrão e tal, eles ficam criando empecilhos para a gente poder ter o manejo, poder ter a caça. Então a gente tem muita narrativa para vencer, mas acho que a gente tem demonstrado a força da nossa bancada dentro do Congresso e nós vamos trabalhar tudo que tiver que trabalhar para que isso não passe de uma piada de mau gosto. Muito bem. Deputado, eu tenho que te contar mais uma que é surreal, viu, Cláudio? Deixa eu só te contar essa que você vai gostar de ouvir. Não traz. Estou eu na reunião da FPA na terça-feira. Veio um jornalista do Estadão falar comigo se eu queria responder o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Guilherme Campos, porque ele deu uma declaração tão absurda, tão ridícula, tão patética que eu preciso responder, eu preciso repetir isso para vocês. Ele falou que nós não temos seguro agrícola no Brasil, que nós não temos dinheiro para a subvenção de seguro agrícola no Brasil, que as seguradoras já estão cobrando dos produtores rurais, porque nós da FPA não derrubamos o veto do presidente Lula na lei orçamentária. O veto do artigo que nós colocamos na LDO para proibir o contingenciamento do recurso seguro, ou seja, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura do governo Lula diz que a culpa é da oposição de não derrubar o veto do governo Lula. É a maior prova da idiotice, da canalice, da falta de preparo, da falta de... Caiu, mas tudo bem. Se ele voltar... Não, tô firme, vamos lá. É que tocou o telefone aqui, vamos lá. É a maior prova de piada, de coisa o cara achar, é a mesma coisa que você falou o seguinte, me roubaram o celular quando eu tava andando na Paulista, a culpa é que eu tava com o celular na Paulista, não é de quem roubou, né? É surreal. Aliás, é o mesmo governo que fala que a culpa do tráfico é que o traficante é vítima do viciado, né? Então... Exatamente. É surreal. Só para vocês saberem isso, para vocês verem o nível de despreparo. Deixa eu lhe perguntar ainda um pouco sobre a questão da tilápia, porque aí eu quero ajudar aqui a gente fazer o esforço que for necessário para impedir que essa maluquice, né, a gente chama de guerra da tilápia, mas é muito mais, como o senhor citou aí, a gente já trouxe a lista inteira ao vivo aqui, aliás, fomos o primeiro veículo aí profissional de mídia a trazer esse tema a público logo que vocês começaram a se articular e denunciar essa história.
o que é possível fazer. Essa votação que o senhor disse que vai acontecer, como é que é isso? Isso acontece no âmbito ministerial, no âmbito desse conselho, dessa comissão? O que o Congresso pode fazer efetivamente para enterrar essa história? Aliás, para acabar com essa lista de espécies exóticas que deveria existir só no meio acadêmico. O pessoal quer analisar a academia... nem no acadêmico. O Ari está dizendo que nem é acadêmico, até porque o Ari... É ignorante isso. Ari, o que você diz da floresta amazônica? É ignorante. A floresta amazônica, a maior parte é antropogênica. Foi feita pelo homem. A Mata Atlântica toda é antropogênica, queimou trocentas vezes. Então, isso é ignorância. A seringueira é antropogênica. A castanheira é antropogênica. Então, quem fala disso é burro. Ali. Quem fala disso é que não sabe do que está falando. Ou seja, muito claro que é dessas pessoas que se metem ambientalistas sem nunca ter visto o meio ambiente. É ridículo. É isso. Literalmente é ridículo, é ignorante. Eu quero saber se é possível a Câmara, o Congresso, classificar a Marina Silva de espécie invasora. É possível? O Brasil é nativa, viu? É praga nativa. Ela nasceu no Brasil, é praga nativa, não tem jeito. Mas, vamos lá. O que a gente pode fazer? Nós enviamos os ofícios necessários, como de praxe, fizemos os expedientes burocráticos todos para os burocratas, eles adoram tudo isso, tanto que eles vieram negando que isso tivesse algum impacto e tal, mas é que tem uma pegadinha nessa história, que tem uma portaria, uma instrução normativa do IBAMA, lá de 2019, 2009, que proíbe, por exemplo, a repopulação, o repovoamento e a reprodução de espécies exóticas. Então, isso poderia ser aplicado numa remota hipótese, impedir a cadeia produtiva da tilápia ou de outros produtos. Nós já entramos com os PDL, já entramos com os ofícios necessários, com as medidas legislativas possíveis e cabíveis. Primeiro, porque que não haja essa votação, né? A consulta pública ainda está aberta, e para convencer as pessoas de que estão fazendo uma bobagem sem tamanho. Então, isso já me colocaram o GC aqui, praga nativa, amanhã está no jornal, olha que beleza. Isso aí, sem dúvida, é algo que a gente tem que vencer, essa burocracia militante que está ali dentro, um ministério que está completamente ideologizado, que só toma decisões nesse sentido. Mesma coisa do Plano Clima. O Plano Clima que eles querem votar na COP agora, nessa COP que está começando hoje, eles querem botar no Plano Clima pontos que são muito superiores à legislação ambiental vigente no Brasil, que impedem, em boa parte, a produção agropecuária, que se quer consultar o Ministério da Agricultura, que seria uma parte interessada no assunto. Então, é a tentativa constante de desmontar e de desorganizar o nosso setor, mas nós somos resilientes, lutadores, bravos guerreiros. O produtor rural brasileiro merece um prêmio de suportar as ervas daninhas e as ervas políticas também. Carol, você tem uma pergunta para o Lupion? Quero parabenizar aí, né, a iniciativa o trabalho disso. Acho que só a gente aqui no Cloud, pelo menos é o único canal que eu tenho visto falando sobre isso, sobre esses atrasos. Quero saber se vocês têm conseguido espaço na imprensa para que a população entenda esse trabalho de vocês, ou se mais uma vez o agro está sendo, como sempre, demonizado ali, né? Está sendo o grande vilão do Brasil, ao invés de ter os incentivos necessários. Carol, esse é o nosso dia a dia, né? A guerra de narrativas que nós vivemos é constante. A gente tem que provar que nós fazemos bem os produtos essenciais que a população consome todos os dias. E os que pagam boa parte da mídia do Brasil são anunciantes que dependem que o nosso setor vá bem, e os próprios canais que recebem essa grana toda acabam fazendo narrativas contrárias a nós. Todo dia a gente tem que desqualificar algum discurso, desqualificar alguma notícia e, infelizmente, tentar vencer essa guerra de narrativas que fomenta justamente os nossos maiores concorrentes. Esses dedos apontados todos da Europa, dos Estados Unidos em relação ao agro brasileiro, são narrativas que são amplamente difundidas pela mídia e pior, são levadas para fora do Brasil por gente que deveria defender o Brasil, né? Então a Marina Silva mesmo é uma que cada vez que sai do Brasil é só para falar mal de nós. O que está tentando fazer com a tal da INC, que quer apresentar na COP agora, é desmontar toda a estruturação do nosso agro. Nós escolhemos aí o ministro Roberto Rodrigues, um homem excepcional, extremamente capaz, para apresentar o plano sustentável da agropecuária brasileira, porque só nós temos o que nós fazemos aqui. Ninguém
ninguém no mundo inteiro, nenhum dos nossos concorrentes é obrigado, por exemplo, a preservar o mínimo de 20% de áreas nativas nas suas propriedades sem ser absolutamente remunerado por isso. Nenhum cumpre uma legislação ambiental do jeito que nós cumprimos. Nenhum tem que fazer CAR, tem que fazer PRA, tem que fazer georreferenciamento, se autodenunciar na demonstração das suas propriedades, na exposição das suas propriedades, para fazer uma regularização ambiental, enquanto os outros ficam nos criticando e criando os empecilhos justamente por essa legislação tão forte que nós temos aqui. Então, infelizmente, as pessoas não querem reconhecer, primeiro, o tamanho do agro. Reconhecer que nós temos aí praticamente 30% dos empregos, dos postos de trabalho gerados no país, e estamos com um problema, que não conseguimos mão de obra por causa desses auxílios todos, que nós temos praticamente 1/3 do nosso PIB, que nós geramos mais 52% da balança comercial, e mais do que isso, que praticamente 40% das áreas preservadas no Brasil, das áreas ambientais, áreas preservadas, áreas nativas preservadas do Brasil, estão nas propriedades rurais privadas, de responsabilidade dos produtores rurais, que não recebem absolutamente por isso. Deputado, eu vou passar para a Júlia Lucy fazer uma última pergunta aqui. Eu gostaria, inclusive, que o senhor considerasse aí com seus colegas a responsabilização de gestores públicos que atuam contra a economia do Brasil, porque não é possível, a gente tem que rever a lei de crime de responsabilidade, a gente tem que rever a lei de crime contra a economia popular, porque não é possível uma pessoa que a gente sabe que tem conexões, deixa o deputado na tela, uma pessoa que tem conexões com governos estrangeiros, com ONGs estrangeiras, atuando de forma absolutamente clara, evidente, contra um setor econômico do Brasil, que é um dos principais setores que sustentam a economia, que alimentam o Brasil e que tornam o Brasil competitivo no mundo, fazendo com que o Brasil alimente o mundo inteiro. Essa pessoa precisa ser responsabilizada. Eu não concebo que Marina Silva continue fazendo o que ela faz e os seus, sua tropa, né, os seus acólitos, sem uma responsabilização. Eu acho nisso no negócio do crime. O título de ogro-negócio para aquela parte tão importante da economia que sustenta esse país. Um gancho. Faz sua pergunta. Deputado, o senhor comentou agora sobre a proposta que a Marina apresentou na COP30, que o senhor disse que inviabilizaria hoje o nosso modelo de agro. Sobre especificamente o que o senhor se referiu? Não, ela colocou nessa ideia de plano clima uma responsabilização do agro em relação a situações extremamente importantes que a gente cumpre na legislação ambiental, mas ela não entende e eles se recusam a reconhecer que a legislação ambiental brasileira, justamente o nosso Código Florestal, que tem que ser preservado, que tem que ser valorizado, porque o ótimo é inimigo do bom. O Código Florestal foi o que foi possível naquele momento do Congresso, lá em 2012, de aprovar a possibilidade de nós termos o que era razoável para os produtores rurais, razoável o que era para os ambientalistas, chegar numa lei possível. Isso é o que nós temos, é o que está regendo toda a legislação ambiental do Brasil. E eles não entendem, por exemplo, a possibilidade da gente ter manejo florestal. Né? Eles entendem que tem que ser desmatamento zero, não desmatamento ilegal zero. Essa é a grande briga de narrativa que nós temos. Porque nós podemos, dentro das nossas propriedades, preservando, por exemplo, no bioma Mata Atlântica, o mínimo de 20%, no bioma amazônico, o mínimo de 80% da propriedade, fazer o manejo dos excedentes de área de preservação. E nós temos isso, autorizações para fazer, órgãos ambientais que fazem a fiscalização, e eles se recusam, absolutamente não aceitam esse termo, por exemplo, de desmatamento ilegal. Nós temos batido nessa tecla constantemente para que isso seja levado a sério, que a gente consiga provar e mostrar para, dentro das áreas que nós temos já de georreferenciamento, dentro das áreas preservadas nas propriedades, que nós já temos um volume excedente, inclusive queríamos colocar isso no mercado de carbono, queríamos ter o pagamento por serviços ambientais, todas essas coisas, e ela apresenta documentos, como esse apresentado no Plano Clima, que simplesmente ignora o que nós temos na legislação vigente. Isso pode ser muito complicado para todos nós, produtores rurais. Mais do que isso, esse consórcio constante do Executivo com o Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça deu um entendimento poucos dias atrás de que a lei específica de cada bioma teria que ser superior ao Código Florestal. Isso inviabilizaria completamente qualquer tipo de compensação ambiental que o produtor já fez. Né? Eu vou transferir aqui para o nosso querido Ariel Alcântara, que tem uma observação muito importante sobre essa questão. Deputado, eu acompanho a questão agrícola no Brasil
desde que meu pai, na época, deputado, nos anos 60, vi o oeste do Paraná chegar com a nossa agricultura, hoje a Amazônia. Eu tenho uma colocação um pouco mais pesada em relação a todas as intenções políticas que estão permeando a questão da agrícola. E eu vou puxar um pouco no que nós estávamos falando antes sobre crime. O crime, para ocorrer, ele tem que ter viabilidade econômica. A marginalização do produtor rural, o movimento sem terra, que eu acompanhei, eu fui superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, conheço todo esse movimento. Tudo isto tem uma ligação permanente com essa questão criminal que nós temos no Brasil da impunidade. Porque quando um setor tem o sucesso que tem de aumento de produtividade, como tem o setor primário brasileiro, eu vi chegar a braquiária aqui no Cerrado. Eu vi chegar a modificação genética do gado. Eu vi produzir algodão no Mato Grosso. Essas todas eu vi acontecer isso no Brasil. Eu vi o nosso nível de produtividade que temos, a agricultura de precisão que nós estamos tendo, a tecnologia de solos ácidos, essa tecnologia das savanas subtropicais que o Brasil está exportando. Isso é um fator econômico e isso não permeia a política. Isso é contra essa política predatória que está vinculada ao crime. Porque se as pessoas acham que o crime é só o contrabandinho de alguma coisa, o tráfico de drogas, não. O crime é muito maior, o crime envolve poder. E o agro é poder no Brasil. E o crime não consegue permear o agro. Então nós temos que lutar muito, principalmente a começar pelo direito de propriedade inalienável, pela capacidade de nós gerenciarmos de acordo com as melhores práticas técnicas a nossa produção agrícola. Sem isto, o Brasil não chega aonde está destinado a chegar pela qualidade de sua população e suas condições próprias de formação do Estado brasileiro. O senhor tem que continuar essa luta, deputado. É um incentivo que o senhor tem aqui da minha parte. Olha, eu acho que as tuas palavras são o nosso mantra diário e constante da nossa luta aqui com bancada. Aliás, nós só surgimos como bancada ruralista lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, justamente para defender o direito de propriedade, né? Quando fundamos, eu falo fundamos, que eu era criança, mas meu pai é um dos fundadores e foi um dos responsáveis por criar o DR junto com o Ronaldo Caiado lá atrás, e por isso depois saiu candidato a deputado federal em 90, teve 6 mandatos, fundou a bancada ruralista e fez todo esse trabalho. Era justamente para colocar o artigo 5º na Constituição e garantir o direito de propriedade, né? Na Constituinte lá atrás existia uma ação muito forte, uma emenda do PT, para proibir o direito à propriedade privada, né? Então, isso surgiu por causa da questão da segurança jurídica dos produtores e principalmente do direito de propriedade, que é atacado todos os dias, se não é por sem terra, se não é pelo Supremo, se não é pelos índios, se não é pelos quilombolas. Todo dia a gente tem algum tipo de ação, mesmo dentro do Congresso Nacional, tentando desqualificar ou enfraquecer o conceito de direito de propriedade no Brasil. Isso é o básico da segurança jurídica para os nossos produtores. Quando não tem acesso a crédito, ele está com dificuldades. Quando ele não tem seguro, ele tem dificuldades. Quando ele está com endividamento, ele tem dificuldades. Quando tem um georreferenciamento que ele é obrigado a fazer e pagar, ele também tem dificuldades. Nós tivemos que votar esses dias uma ampliação de prazo, porque senão todos os imóveis a 150 quilômetros das fronteiras internacionais do Brasil entrariam na ilegalidade. Agora, no dia 20 de outubro, nós tivemos que votar mais uma vez. Então, todo dia é uma série de ataques, uma série de problemas que surgem na nossa frente. Eu falo que o governo não aprende, eles nos dão palanque todos os dias e motivos para brigar todos os dias. Essa colocação do Ari foi perfeita, além do histórico que ele trouxe aqui, né? O Ari é o nosso Google humano. Ele disse que o pessoal no chat está dizendo que se alimentava os animais da Arca de Noé. Então é o seguinte, eu quero aproveitar esse gancho, porque nós estamos verificando hoje em investigações policiais como que esse crime organizado, essas facções criminosas, esses narcoterroristas se infiltraram, por exemplo, em toda a cadeia da cana-de-açúcar, na produção, inclusive, do etanol, na produção do açúcar, como eles se infiltraram também até na produção de defensivos agrícolas, como eles se infiltraram na própria posse de imóveis rurais. Eles estão comprando imóveis porque é dinheiro infinito. Então, muitas vezes, quando
um agricultor passa por dificuldade e você não tem um ambiente que possa resgatar esse agricultor. Isso está acontecendo muito no Rio Grande do Sul agora, inclusive levando, né, a muitos agricultores a tirar sua própria vida. Nós temos também o crime organizado se apossando dessas terras, comprando fazendas e mais fazendas. Na última investigação que eu vi em relação, por exemplo, né, ao Cabeça Branca, que é um dos grandes líderes, aí, considerado o embaixador do crime organizado no Brasil, tinha mais de 16 fazendas. Tem bilhões e bilhões em terras no Brasil. Então, esse assunto, deputado, ele está na ordem do dia. O que a bancada pode fazer em termos legislativos para tentar restringir a presença do crime organizado, que vem, inclusive, porque uma prática, eles têm uma prática de sonegação, etc. e tal. Você tem um problema aí também de concorrência, que acaba quebrando aqueles que trabalham corretamente, né? Então isso gira, a gente entra num ciclo vicioso aí que favorece o crime, favorece o sonegador, favorece o criminoso, e quem trabalha bem acaba quebrando, acaba falindo, acaba saindo do negócio. Cláudio, nós tivemos nessa semana, na terça-feira, o Derrite, hoje deputado federal, mas secretário de Segurança Pública de São Paulo, aliás, excepcional, capitão Derrite, esteve conosco tratando justamente dessas questões de segurança pública no agro. O que você falou está perfeito. Essas facções estão dentro do sistema produtivo hoje, encamparam áreas de produção enormes, entraram fortemente na questão dos combustíveis, na compra, aliás, na compra não, né? Na apropriação, mesmo que paga, de diversos e mais de centenas e centenas de postos de combustíveis, inclusive distribuidoras e próprias usinas, né? Se não me engano, só no estado de São Paulo, 4 ou 5 usinas que o PCC hoje ou tinha ou tem a propriedade. Eles estão dentro do sistema porque é o lugar mais fácil do mundo lavar dinheiro, né? Combustível, questão do posto, do varejo, de tal dinheiro circulando, como também estão em outras áreas da economia, do comércio, do varejo e tal, justamente para poder esquentar essa dinheirama toda do tráfico. O Derrite nos apresentou uma série de pareceres em relação aos projetos que nós já estamos tramitando, seja essas de rastreabilidade, a possibilidade de desfazer essas cadeias todas, a questão do contrabando, que é algo extremamente importante. Eu lembro que você teve na semana passada, se eu não me engano, o Alceu Moreira, meu amigo Alceu Moreira, teve com vocês aí, e ele falava justamente sobre isso. Hoje o que nós temos de sonegação, aliás, de perda de arrecadação do governo brasileiro por falta de fiscalização em diversos produtos, como, por exemplo, a questão dos vapes, os dispositivos eletrônicos de fumar, proibidos pela Anvisa, mas que se for em qualquer shopping no Brasil, qualquer camelô, qualquer banquinha, você compra. Produto chinês que entra no Brasil, que ninguém sabe do que vem dentro, ninguém sabe o que é que tem e que está matando gente, está causando problema, que a gente poderia regulamentar aqui no Brasil para usar pelo menos o tabaco brasileiro nessa produção. Aliás, o tabaco brasileiro que é vendido para é exportado 95% da produção, porque a gente não pode extrair nicotina do tabaco aqui no Brasil. Mesma coisa as bebidas alcoólicas, esse problema todo de metanol e essas contaminações todas da bebida alcoólica, isso aí foi tudo também por boa parte de contrabando. Hoje o volume de contrabando de bebidas alcoólicas na fronteira com o Paraguai, por exemplo, é gigantesco, como também é um fato real no cigarro contrabandeado, no cigarro falsificado ou mesmo nas marcas brasileiras que são contrabandeadas. O pessoal da Bifumo nos apresentou o número de quase 19 bilhões de perda de arrecadação só nesse contrabando. E aí é óbvio que entra todo esse financiamento do crime organizado. Então, é uma série de ações que poderiam ser tomadas, que poderiam ter a organização do Estado brasileiro nesse sentido, para que a gente tivesse avanços. Nesses projetos também com o Derrite, nós tratamos as questões de invasão de terra, tipificar esses movimentos como terroristas, evitar o esbulho possessório, aumentar a pena, porque eles têm certeza da impunidade, e também aquilo que nós falamos há muito tempo. Eu tenho um PDL lá de trás, ainda com o Eduardo Bolsonaro como coautor, lá de trás, para acabar com essas malfadadas audiências de custódia que solta bandido todo dia, para aumentar a pena para esbulho possessório, para um monte de coisas que a gente poderia ter num sistema jurídico brasileiro mais eficiente, mais efetivo para resolver a criminalidade. A grande verdade é que todo aquele problema que a gente sempre falava, que da porteira para fora a política resolve, da porteira para dentro o produtor dá conta, o problema está todo para dentro da porteira e a gente precisa ajudar os nossos produtores. Muito bem. Júlia, sua pergunta.
Deputado, voltando àquela parte que o senhor falou do impedimento que a Marina quer trazer, deixa eu só entender. Hoje, o que é possível de ser feito de compensação ambiental, ela está querendo proibir isso? Então, a gente tem, dentro da legislação do Código Florestal, nós temos a possibilidade de fazer a compensação ambiental respeitando os mínimos de preservação em cada propriedade, conforme o bioma. Você pode fazer a compensação ambiental dentro do mesmo bioma. Eles entraram com uma ação antiga no STJ, colocando que essa compensação ambiental, essas áreas de compensação não poderiam ser no mesmo bioma e teriam que ser na mesma microbacia. Vou dar um exemplo prático para vocês. O produtor do estado de São Paulo, por exemplo, comprar uma área de mesmo bioma para fazer uma compensação ambiental no Paraná, por exemplo. Não seria possível, teria que ser toda dentro da mesma microbacia que ele está incluso. Isso é o que a gente chama de área de manejo legal. A possibilidade da gente fazer o manejo, de poder manter dentro dos índices mínimos de preservação ambiental o que é previsto na legislação. No plano clima apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente, que ela quer aprovar na COP, que ela quer apresentar na COP, ela coloca um termo que é muito perigoso, que ela coloca desmatamento zero. Nós todos somos contrários ao desmatamento ilegal, ao garimpo ilegal, à grilagem, a todas essas coisas. Agora, desmatamento ilegal. Precisa reconhecer que existem metodologias de manejo que são legais, que são justas e que são amplamente utilizadas. Pode perguntar. Eu estou aqui até um pouco chocada, viu, deputado, com essa sua informação, porque a pergunta óbvia agora é: já houve algum tipo de cálculo no sentido do quanto isso ia acarretar de aumento do custo? Porque, por óbvio, se você restringe a área que pode ser adquirida à micro-região, você tem uma escassez de oferta de área à disposição, então, portanto, fica muito mais caro para o produtor rural conseguir fazer essa compensação. A comissão, a frente parlamentar de vocês já conseguiu chegar a uma estimativa de aumento de custo ou ainda não? Esse cálculo é praticamente impossível de ser feito, até porque você não tem área de compensação dentro das mesmas microbacias suficientes para fazer a compensação ambiental de todas as propriedades do Brasil. Ela está querendo uma coisa inviável. Não dá para fazer. Então. Não, ela quer É acabar claro, com claro. Acabou, é só discurso. Então. É isso. Acabar com o manejo. Mas o que esses caras defendem, esses ambientalistas mais radicais que estão lá no Ministério defendem, é que a gente não possa ter minimamente qualquer tipo de sistema maleável ou meio razoável referente ao manejo florestal. Eles entendem que é o seguinte: você tem uma área florestal nativa, você tem que deixar ela 100% intacta, independente do volume da propriedade rural, mesmo tendo os índices de produtividade e as áreas agriculturáveis permitidas, deixar aquela área intocada. O que a legislação prevê é que, conforme o bioma, em cada um dos biomas, você tem uma área mínima que é obrigado a deixar, né? Então, já vou repetir. Na Mata Atlântica, por exemplo, é 20%, Cerrado tem de 35%, tem de 50%, Mata Atlântica, aliás, bioma amazônico, 80%. Então, assim, são áreas que realmente têm que ser preservadas e que o produtor brasileiro está fazendo, já tem feito. Por isso que foi criado o Cadastro Ambiental Rural no Código Florestal, que obriga todos os produtores a fazer o georreferenciamento das suas propriedades, cadastrar o seu CAR e mostrar o que tem dentro das suas propriedades. Além disso, ainda tem questões mais graves do que isso. E aí eu acho que a gente vai ter que ter um programa inteiro para falar só sobre esses ataques à legislação ambiental que a gente sofre no nosso dia a dia do campo. Essa semana mesmo nós tivemos que fazer um enfrentamento enorme do tal do acordo de Escazú, justamente porque ele previa que a gente pudesse abrir todos esses mapas de georreferenciamento das propriedades rurais para ONGs internacionais e proteção de ativistas ambientais. Então, assim, todo dia, gente, vocês não estão entendendo. É todo dia uma guerra diferente nesse sentido.